Salve, salve, pessoal, suburbanas e suburbanos. Estamos começando mais uma edição aí dos Estudos Urbanos, mais uma noite de debate sobre a cidade, sobre os subúrbios, enfim, sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então é sempre importante a gente ter espaço de discussão. Eu sou o Henrique Santos, um dos fabricantes aqui da fábrica suburbana, né? E os estudos urbanos, eles acontecem sempre numa periodicidade quinzenal. Então, a apresentação dos estudos urbanos, elas ficam a cargo minha, do Henrique Mendes e do Daniel Albuquerque. Então a gente vai fazendo esse revezamento aí de 15 em 15 dias, né? Sendo que hoje a gente vai trazer a professora Valéria Bastos, da PUC do Rio de Janeiro, professora da PUC do Rio de Janeiro, coordenadora do Departamento de Serviço Social, da pós-graduação em Serviço Social no Rio de Janeiro, aqui na PUC, os níveis de doutorado, de mestrado, né? E, enfim, uma pessoa muito capacitada que vai discutir com a gente hoje a questão dos catadores e os catadores de resíduos sólidos e a relação com a cidade, né? E principalmente pensando um pouco da pandemia de coronavírus, que é algo que... Opa! Valéria pintou por aqui. Muito pontual. Eu brinco sempre com a Valéria que ela é das pessoas mais organizadas que eu conheço. Aqui é a Valéria, ó. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, e você? Tudo bem. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Sim, te vejo e te ouço. E você me ouve bem? Te ouço bem. Tudo jóia, que bom. tudo jóia. Eu estava, antes de você entrar, eu estava aqui já brincando que você é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. E imagino. aí eu falei, ó, a gente marcou 8h30, quando der 8h30 em ponto, a Valéria vai aparecer lá. E não deu outro. Tava aqui... Eu mandei uma mensagem, falei, já estou por aqui. Não, eu vi aqui no WhatsApp. Tava dando aula, né, Valéria? Sim, estava dando uma aula, dei aula até às 8h15. Levantei, bebi água, melhorei minha água aqui. Dei uma retocadinha, né, que eu estava na aula desde as 7, né? Não, porque a Valéria joga nas 11, né? Valéria Imagino. coordenadora de pós-graduação, só isso Jesus. já, né? Dá aula na pós, dá aula na graduação, tem o trabalho com os catadores, ANAC, enfim. Então, Valéria, eu vou fazer o seguinte, eu vou te desejar boa noite, tá? Te agradecer por ter aceitado o nosso convite de aparecer aqui nos Estudos Urbanos. A temática é muito, muito importante. Então, eu queria que primeiro você falasse um pouquinho quem é a Valéria, né? Assim, se apresentasse aí para o pessoal. Fala um pouquinho quem é a Valéria, um pouquinho da sua trajetória. Tá certo, né? Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite, né? Um momento tão difícil que a gente está vivendo, mas a gente precisa estar realmente trocando, né? Mesmo que seja de forma virtual, está trocando experiência, está vendo pessoas, está conversando, porque realmente ainda estamos vivendo uma situação bastante difícil no mundo, né? Bom, eu sou Valéria Bastos, né? Mais conhecida como Valéria Bastos, mas eu sou Valéria Pereira Bastos, sou assistente social, sou professora universitária, né? Trabalhei muito tempo no serviço público, mas já me aposentei. E agora eu estou fora do serviço público, só estou dedicada à universidade. Como o Henrique falou, eu sou atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em serviço social da PUC Rio. Sou professora também no departamento, né, tanto para graduação como para pós-graduação, e ainda dou aula também no mestrado de Engenharia Urbana e Ambiental do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC Rio. Na minha linha de pesquisa, que eu sou da linha de pesquisa de estudos socioambientais, urbanos e resistência social, formas de resistência social. E essa dá uma chancela
para que a gente possa discutir em outras áreas, principalmente porque eu já há mais ou menos 2 décadas e meia venho me dedicando ao trabalho com catadores de materiais recicláveis. Eu comecei no antigo lixão de Gramacho, ainda à época que não existia uma legislação para regular, nem a gestão de resíduo, nem o trabalho com os catadores. Nós começamos, eu e mais uma socióloga, começamos lá por conta ainda de desdobramentos da Rio 92, foi no final de 95 que a gente chegou por lá, e iniciamos o trabalho em fevereiro de 96, para inicialmente trabalhar com os catadores, organizá-los em cooperativa e a vida seguindo. Só que a coisa não é bem assim, né? A gente se apaixona pelo trabalho, se apaixona pela temática, e aí eu fui vendo que era um campo muito pouco explorado pelo serviço social, não só pelo serviço social, mas por outras áreas, mas em especial pelo assistente social, considerando que os catadores são beneficiários de inúmeras políticas sobre as quais o serviço social atua. E aí fui me dedicando cada vez mais a essa atividade, resolvi fazer um doutorado, ainda no início dos anos 2000, no século passado, quase que no século passado, né? Enfim, dediquei a minha tese, minha pesquisa ao trabalho com os catadores, e a coisa ganhou tanto corpo, né? Exatamente pela ausência da presença efetiva do serviço social nessa área, que eu acabei não só atuando em Jardim Gramacho, mas em alguns outros lixões da região metropolitana do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. E também tem me levado a trabalhos, inclusive, na América Latina, né? Eu tenho trabalhado com alguns companheiros do México, companheiros da Colômbia, companheiros do Chile, enfim. E aí estamos caminhando aí nessa jornada. É óbvio que a coisa ganhou muito mais corpo, o trabalho, em termos... E eu até digo que puxei vários colegas para trabalharem na área com os catadores, né? E fico feliz porque muitas pessoas ainda estão na mesma área, foram se especializar, foram fazer mestrado, estão atuando até hoje na área. E isso me traz assim, uma grande alegria, porque eu acho que é um grande campo para o serviço social, a área socioambiental, e a gente precisa ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupar, alguém ocupa, né? Então é um pouco isso aí a minha trajetória nessa área socioambiental. Valéria, então eu queria já te emendar assim, 2 perguntas, né? A primeira é a seguinte, qual é a importância de debater a questão socioambiental na sociedade capitalista hoje, né? Com todos os problemas que a gente tem? Essa é a primeira pergunta que eu te faria. E a segunda, assim, quando você começou, né, lá depois da EPO 92, quais foram os desafios que você encontrou? Porque era uma discussão que estava começando, o nosso campo, né? Se hoje a gente ainda tem assim, uma lacuna, né? Você foi pioneira, mas eu imagino lá na década de 90 como é que era fazer esse debate, né? Então eu queria saber então essas 2 coisas, né? Como é que foi para você? Olha, Henrique, vou te dizer que os desafios foram e continuam sendo muitos. Eu vou começar por essa etapa, né? Porque, veja bem, primeiro porque a pauta pública não reconhecia a questão ambiental. Isso é o maior problema que não só o Brasil tem, mas a América Latina e o mundo. Mas, em especial, a América Latina tem um descuido muito grande com a questão de resíduos. Até porque, de um modo geral, as pessoas identificam o lixo, elas não estão muito preocupadas com o lixo, né? Elas estão preocupadas de descartar da sua casa. Mas o que acontece com ele a posteriori, ninguém tem interesse. Uma outra questão é que a atividade de garimpar resíduos, ela não é uma atividade recente, tá? Mas hoje ela é ressignificada por um produto da própria precarização das relações de trabalho, né? Da própria perversidade que essa relação capital-trabalho traz e que efetivamente vai levar a dimensões muito mais perversas do ponto de vista do trabalho que grande parte desses catadores hoje
identificados, já reconhecidos no Ministério do Trabalho, mas é uma atividade eminentemente informal, precária, perversa, insalubre, mas foi a forma que boa parte da população desempregada do final do século passado encontrou de sobreviver. Então, esse ponto é um ponto em que a gente identifica como, embora seja uma perversidade, foi a forma que, apesar do poder público fingir que não estava vendo, né, pela via da informalidade urbana, né, pela via do descaso público, mas que aquela época interessava, né, e que grande parte da população passou a reconhecer esses espaços como espaço de trabalho e muitas vezes como espaço de moradia. Sim. Então, grande parte dos lixões, porque o Brasil também é um outro dado, né, para quem tem interesse na discussão, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos ter completado 10 anos em agosto de 2020, a gente ainda conta no Brasil com cerca de 3 mil lixões em atividade. O que significa dizer que, para além da questão de ter o resíduo destinado inadequadamente no solo, você também tem o acompanhamento de pessoas garimpando esse resíduo. E isso faz com que a relação estabelecida entre esse trabalho, essa moeda corrente, porque é algo que a gente também não pode deixar de registrar aqui. Resíduos sólidos deixou há muito tempo atrás de ser lixo do ponto de vista do que a gente imaginava como um rejeito. Né? Resíduo sólido, ele entra numa bolsa de commodities como qualquer outro bem. E, portanto, na cadeia produtiva, o catador perde. Né? Ele perde porque ele é a ponta de um negócio que ele não tem a dimensão e nem tem o potencial, do ponto de vista do capital, para gerenciar. Então, ele é que faz o garimpo. Mas isso é um grande negócio. Né? Por ser um grande negócio, tem muita gente envolvida nessa cadeia. Você tem a ponta da indústria, você tem os ferros velhos, os intermediários, você tem o poder público, porque a partir da necessidade do Brasil e de outros países se ajustarem à lógica mundial, né, do entendimento que os recursos naturais são finitos e que se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar com o planeta, as autoridades foram chamadas a botar em pauta a questão do resíduo. Na medida em que elas botarem em pauta a questão dos resíduos, elas têm que ter um investimento nisso. Né? E as pessoas pensam, para que investir em lixo? Lixo que, numa lógica muito perversa, não vale nada. Então, a gente tem aí uma série de dificuldades, e a maior dificuldade, o maior desafio, é que você, no meio desse processo, você tem pessoas. E na medida em que você tem pessoas, você tem que ter um outro tipo de atenção. Né? Porque esse trabalho é perigoso, é insalubre, é penoso, né? E mexe com vidas, para além de tudo que a gente possa ver, do revirar, do chorume que contamina o lençol freático, que vai contaminar uma série de situações e dos recursos, né, hídricos principalmente, nós temos a vida das pessoas, que a gente precisa preservar. Né? Então, é um grande desafio trabalhar na área, né, de gestão de resíduos. Eu digo de gestão porque, a partir da legislação, o catador passou a ser partícipe integrante efetivo da gestão de resíduos sólidos, tanto pelo princípio da responsabilidade compartilhada, como também da prestação de serviço a ser pago a eles. Então, é um duplo desafio, porque quem tem suas frotas de caminhão não vai concorrer com um catador que tem um carrinho de mão, um burrinho sem rabo. É um pouco isso. Eu não sei se te respondi, mas, assim, para contextualizar, a realidade é bem essa. Valéria, eu estava pensando aqui, então, justamente nisso, né? Olhando para o contexto atual, né? Assim, de emenda constitucional 95, que congela gasto, né? Em política pública, enfim, tudo isso que a gente está vivendo. O que a gente tem de política voltada, então, direto para o catador, e como é que isso está funcionando hoje, Valéria?
Então, desde 2000, aliás, antes de 2010, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tramitou, para você ter uma ideia, 20 anos no Congresso Nacional. Né? Era uma ideia de se trabalhar inicialmente a gestão de resíduos de saúde, que é um problema também, né? E aí foi ganhando corpo por uma série de ações dos movimentos sociais, né? E os catadores se inserindo em vários movimentos, tentando incluir na pauta pública, né, a questão do trabalho que eles desenvolvem, até porque, a partir da Constituição Federal, a questão da gestão de resíduos sólidos passa a ser de responsabilidade do município. Né? E atenção à descentralização política administrativa e à municipalização em todos esses processos. E isso fez com que os catadores começassem a se envolver e se articular com autoridades, né? Com Brasília, né? Eu me lembro, eu participei, primeiro eu fiz vários movimentos para ajudar os catadores de Jardim Gramacho a ter um ônibus para irem até Brasília, que foi um primeiro encontro latino-americano em Brasília de catadores e carrinheiros, né? Porque na Colômbia eles são chamados de carrinheiros, outros recicladores, enfim, catadores de papel, tem uma série de codinomes. E aí eu corri atrás, pedi à empresa dinheiro para alugar um ônibus, eles se articularam e foram. Foi um bom grupo lá de Jardim Gramacho, assim como da região metropolitana do Rio de Janeiro. E fizemos também vários encontros através de um festival chamado Festival Lixo e Cidadania, para que esses catadores pudessem chegar o mais próximo possível às autoridades. Com isso, eu me lembro que nos idos de 2005, 2006, eles conseguiram trazer o presidente Lula, a Dilma, trouxeram o ministro do MDS na época, que era o Patrus Ananias, trouxeram o ministro do Meio Ambiente, enfim, nesse grande encontro. Esse grande encontro gerou uma série de desdobramentos, dentre estes, além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305, que só foi sancionada em 2010, mas também gerou um outro processo, que era uma política que efetivamente fazia com que os catadores pudessem prestar serviço, isentando da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, né? Então eles poderiam prestar serviço às prefeituras se tivessem infraestrutura para isso. Então gerou uma política de trabalho. A assistência social, eu não sei se você sabe, no CadÚnico, a gente conseguiu inserir em 2012 que todo catador procedente de extinção de lixões, ele automaticamente é beneficiário do Bolsa Família. Né? Pela própria característica do trabalho deles, pelo critério de elegibilidade socioeconômica, ele acabava não entrando. Mas se você estudar as singularidades, ele acaba sendo inserido. E tem hoje em dia vários acordos setoriais, mas o acordo setorial mais importante foi assinado em novembro de 2015, portanto 5 anos agora, por esses dias, né, que faz com que os catadores sejam beneficiários da logística reversa. Ou seja, toda empresa grande produtora deve beneficiar cooperativa de catadores. Aí, lógico que não são catadores avulsos, são catadores organizados em cooperativas ou em associações. Então, isso tudo, né, são políticas, afora a transversalidade do Minha Casa Minha Vida, uma série de políticas que a era Lula, Dilma, isso cresceu muito. Eles criaram um comitê interministerial de inclusão de catadores e catadoras. Isso foi super importante. Fantástico, tudo isso está parado. Tudo isso no atual governo deu retrocesso quase que total. Brutal. Né? Brutal. Inclusive, a gente está vendo pela 14026, que é o marco regulatório, ele já cita, né, uma alteração na 12305, no artigo 54. Porque o artigo 54, ele efetivamente tem uma relação direta com
a questão da extinção dos lixões. Então, uma vez os lixões extintos, eles precisam gerar uma outra forma de trabalho mais salubre, os catadores. Mas está muito difícil garantir o que está posto, né? Que dirá qualquer outra coisa mais inovadora de investimento. Sim. Valéria, olha, tem tanta pergunta para te fazer. Vamos tentar aqui condensar. Você acompanhou, então, todo o processo, né, lá do lixão de Gramacho, né? Você acompanhou, né, bem esse processo. Como é que você sabe como é que estão essas pessoas hoje, depois da desativação, né? Você já falou das políticas, né, justamente para abarcar isso tudo, mas você sabe dizer como é que estão essas pessoas hoje? Tem um panorama? Sim, sei perfeitamente. Inclusive, eu acabei de encerrar uma pesquisa com muita dor, que eu gostaria de ficar mais um ano, mas ela estava apoiada pela FAPERJ, e era uma pesquisa de iniciação científica, e a minha aluna está graduando agora, está formando agora, e com essa pandemia a gente não conseguiu, enfim, inserir um novo aluno com uma nova proposta de estudar os impactos socioeconômicos e socioambientais em Jardim Gramacho. Mas a gente ficou 2 anos, e eu te digo, né, que eu até puxei uma campanha, que ela ainda está no ar, gente, a campanha de solidariedade ativa para ajudar os catadores. O polo de reciclagem que foi pensado, planejado, para que os catadores oriundos do lixão de Gramacho pudessem dar continuidade ao seu trabalho de forma salubre, ele está lá, mas ele tem uma precariedade muito grande. Então, gera muito pouca renda. Gera muitíssimo pouca renda. Parte dos catadores que estão espalhados por dentro de Jardim Gramacho trabalham ou em cooperativas que também não têm esse recurso todo, inclusive pela chegada de resíduo. Porque trabalhar com resíduo tem uma logística. Sim, um saber, né? E essa logística, ela precisa obedecer uma série de regras, inclusive do ponto de vista sanitário. Então, só poderia chegar para lá materiais já de uma coleta seletiva. Mas eu arrisco a dizer para você que a política do Rio de Janeiro ela é muito precária na direção da coleta seletiva. A política pública de Caxias não existe. Da Baixada, quase toda não existe de coleta seletiva. Né? E com a pandemia, que eu acho que é importante falar, piorou. Então, assim, grande parte dos resíduos estão sendo destinados diretamente no aterro de Seropédica ou no aterro de Nova Iguaçu. Ou seja, os catadores vêm passando por uma situação muito difícil. Então, eu fiz uma campanha junto com as lideranças de Jardim Gramacho. Eles fizeram outras campanhas, não só para a cesta básica, mas para água, para material de higiene pessoal e álcool gel. Então, assim, a gente tem feito... Eu fiz uma articulação também com a Ambev, com a BAL. A BAL é a antiga Latasa, que já faz um trabalho conosco no Carnaval. Eles cederam a lata, a Ambev encheu de água, né? Enlatou a água e doou para Jardim Gramacho através de uma OCIP. Então, eu fiz só um meio de campo, que era identificar uma OCIP para poder ajudar. Então, assim, a situação de Jardim Gramacho é muito ruim. Inclusive, na recuperação urbanística e na compensação socioambiental, essa não ocorreu. E dificilmente ocorrerá. O pessoal tá escrevendo aqui, Valéria, e tem gente interessada na campanha, aí depois a gente pode retomar, falar mais um pouco, né? Sim. Porque com certeza vai ter gente tá no meu querendo... Facebook, e eu posso mandar para você o link e você deixar aí na página do Fábrica. Ah, então ótimo. Você manda pra gente que a gente divulga aqui com certeza. Beleza. Eu mando, com certeza. Valéria, uma outra coisa, o Daniel estava perguntando aqui, existe também um outro trabalho com os catadores no Sambódromo, né? Me parece que tem esse trabalho, e eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho sobre ele também. Com certeza. Esse trabalho, ele tem um link, uma aderência com o que eu havia falado para vocês do acordo setorial, da logística reversa. A logística reversa, ela trabalha com 2 princípios: poluidor-pagador e responsabilidade compartilhada. Então, na lei está dito, está preceituado, que o catador deve receber pela prestação de serviço. E a gente conseguiu fazer uma articulação com a Liesa, aqui no Rio de Janeiro,
já desde 2018, fizemos 2018, 2017, 2018, 2019, através exatamente do trabalho com a BAL, porque a BAL é a empresa que faz a lata, né? Que é a BAL e a Novete. Uma faz a folha de alumínio e a outra faz a lata. E as cervejas, o Guaraná, a água, tudo que foi enlatado estava dentro do Sambódromo. E o segundo ano foi bancado pela BAL. O primeiro ano só pela Liesa e outras cervejas. Então, dentro da lógica da logística reversa, o catador coletou as latas todas, a gente fez um trabalho muito interessante, inclusive eu tenho um relatório, tem dentro da página da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, todo o trabalho que foi produzido. Eles produziram, no ano de 2019, 30 toneladas de latas. Produziram não, coletaram 30 toneladas de latas. E isso não foi nem 30% do que o Sambódromo produz. O Sambódromo recebe, por noite, em média, de 75 mil a 100 mil pessoas. Né? E, por exemplo, os catadores não entraram nos camarotes, eles ficaram nas arquibancadas e nas frisas. E a gente fez todo um trabalho de entrega de sacola para o recolhimento, depois eles recolhiam, e essa empresa, que é geradora, que é a poluidora, digamos assim, comprou dos catadores. Além de bancar o EPI, a alimentação, comprou dos catadores, devolveu, né? Voltou para o produtor a lata. E esse ano a gente ainda fez com o Galo da Madrugada. Eu fui para Recife, passei uma semana em Recife, uma loucura, aquele Galo da Madrugada, 2,5 milhões de pessoas, e os catadores também de Recife, e nós fizemos esse trabalho com o Recife. Né? Então, assim, a ideia é que a gente pudesse fazer esse trabalho no Brasil inteiro. Né? Não só nós, mas isso multiplicando, isso cada catador do local. Então, o pessoal de Recife eram os catadores de Recife. Aqui do Rio, era da região metropolitana e de Duque de Caxias. E a ideia teve uma perninha em São Paulo, que esse ano teve uma edição do Galo da Madrugada em São Paulo. Então teve cerca de 100 catadores lá em São Paulo também fazendo esse trabalho. É um trabalho super interessante, mas precisa crescer, precisa ganhar corpo, né? Pois é, então... Porque não pode ser só no carnaval, né? Sim. Porque assim, agora eu queria que você me falasse um pouco dessa coisa do Galo da Madrugada, porque isso eu não sabia, né? O Daniel falou aqui da questão do Sambódromo, mas do Galo eu não sabia. Então, assim, o projeto do Sambódromo, ele meio que foi um piloto que inspirou depois esse projeto do Galo. Eu queria saber agora como é que foi essa articulação, me pareceu muito interessante. Foi muito interessante. O piloto foi o Sambódromo, né, que já estava um pouco mais amadurecido. Nós começamos muito sozinhos, só com a Liesa, em 2017. 2018 a gente melhorou bastante, e aí a gente tinha grupos de agentes ambientais e catadores, e os coordenadores, como foi o meu caso. Né? E em 2019 também a coisa cresceu. E aí houve um desdobramento para Recife, porque a BAL já tem uma articulação com o Galo da Madrugada, então entrou lá o Galo, a Prefeitura, muito interessante o trabalho que a gente fez com a Prefeitura, né? As lideranças, aí foi aqui o Sebastião Santos, como uma liderança de catadores, né? E aí a gente articulou, a BAL enviou o recurso pelo Galo da Madrugada, e a gente foi trabalhando. Lá em Recife foram 10 cooperativas, e aí todo um trabalho, né, que eu fui. Eu até te mandei uma foto, Henrique, aquela é em Recife. Acho que eu estou com uma coluninha. Sim. Então, eu fiz uma palestra para 200 catadores, para explicar essa lógica, como seria no Galo da Madrugada. Aí a gente fez todo o trabalho. Como o Galo é um dia só lá em Recife, mas é um dia que vale por muitos, né? Sim. Aí a catação foi na rua, uma parte muito pequena nos camarotes, que eu acho que deveria ter sido intensificada nos camarotes, mas não foi, porque o Galo tem um grande camarote ali no centro, lá perto mesmo da quadra do Galo da Madrugada,
e a rua o dia todo com 5 ecopontos. Aí os catadores levavam nesses ecopontos, né, todo o trabalho, e depois foi pago uma diária para cada catador, equipamento de proteção individual, e depois o retorno, a venda com um retorno de gratificação para eles também. Com a mesma lógica da logística reversa, na garantia de efetivamente implantar essa questão que é legal. Isso não é uma novidade que o catador inventou. Ele se valeu da legislação para fazer valer o seu direito. Com certeza. Então, foi um pouco desse lugar. Foi bem bacana, mas eu acho que a gente precisa intensificar mais, porque a gente tem muito catador ainda, como eu falei para você, esses 3.000 lixões abertos no Brasil, ainda morando e vivendo dentro de lixões, sem conhecer a cidade. Então, é muito perverso. É uma experiência exitosa? É, mas merece ser intensificada. Sim. Uma impressão que eu tenho, Valéria, assim, você estuda o tema, né, sabe muito mais do que eu, mas você pode confirmar, que assim, há uma carência de política pública, né, voltada para a questão dos resíduos, e me parece que quem faz a política é o próprio catador, né? É ele que é o responsável ali por fazer tudo separar, né? Eu fico sempre com essa impressão. E uma outra impressão que eu tenho, assim, é que você estava falando que a gente não sabe muito bem qual é o destino desse lixo, né? A gente coloca lá na lixeira e acabou, né? Tem todo um trajeto, um percurso depois. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa importância que essa categoria tem para as cidades, que a gente às vezes parece que é meio invisível, né? A gente não olha como deveria olhar. Qual a importância dos catadores para as cidades, Valéria? Olha, foi muito legal você falar sobre isso, porque essa invisibilidade ela é evidente, latente e triste, né? Há uma total invisibilidade. Até porque, embora haja política, Henrique, há um investimento equivocado, né? Porque, assim, você trabalhar um orçamento de resíduo em qualquer município, qualquer um deles, não é menos mensalmente de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Não é menos que isso. Então, eu tenho percebido, né, já há muito tempo, debato isso, geralmente quando estou num encontro ou à mesa com as pessoas das companhias de limpeza urbana, que na conta que elas fazem, elas preferem enterrar o resíduo do que compartilhar essas atividades, considerando que o catador atrapalha, mas pelo contrário, né? O catador, para você ter uma ideia, Gramacho entrava à época 9.000 toneladas dia, 9.000 toneladas dia, 9.000. Dessas 9.000 toneladas dia, né? E aí 9.000 toneladas no geral, resíduo de saúde, que não era mexido, resíduo de construção, mas dessas 9.000 toneladas, os catadores conseguiam, num garimpo rude, perverso, sem nenhum equipamento na mão, num garimpo, retornar 200 toneladas dia de material potencialmente reciclável. Isso no impacto da atmosfera, no impacto para a cidade, sim, isso é de suma importância. Com certeza. Porém, as pessoas não dão nenhum valor, exatamente pela invisibilidade que a atividade de catação tem. Até porque o resíduo não é cheiroso, o resíduo, de um modo geral, a gente não sabe tratar, a gente mistura orgânico com inorgânico. Não há investimento do poder público na perspectiva da educação ambiental via midiática, que a gente sabe que a mídia, de alguma forma, ela entra na tua casa sem tu pedir. Exatamente. E aí, se você reforça isso, que a educação ambiental ela pode se dar em qualquer contexto. E um dos elementos, não há um investimento da Conlurb aqui, e eu vou falar o nome da companhia, porque é ela que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, assim como a Enlurb, em Nova Iguaçu, e as outras que façam investimento em produto, processo e programas de educação ambiental. Sim. A gente não recebe um panfleto em casa dizendo: cuide do seu lixo, se tiver uma pessoa doente na sua casa, não bote a máscara, não bote papel higiênico, não faça. Não tem. Então, assim, não há nenhum investimento. O catador tem uma total importância para a cidade.
Porém, né, a política urbana ainda é uma política de mercado. É uma política que quer uma cidade sustentável, verde, que não incomode, né? Porque dá trabalho fazer esse processo, né? Dá trabalho você explicar para o catador, por exemplo, um EPI, equipamento de proteção individual. Nos dias atuais, pela pandemia, ele deve ser trocado a cada 2 horas. O catador não tem nenhum. Como que ele vai trocar 4 equipamentos? Exatamente. Não sei se você sabe, né, por as minhas andanças agora e estudos na direção da pandemia, né, o coronavírus, o novo coronavírus fica num papelão 96 horas. Então, esse material tem que entrar em quarentena. Sim, sim. No plástico, ele fica 126 horas. Então, esse plástico, essa PET, esse plástico que é material que pode ser potencializado, reutilizado, ele tem que ser lavado. Se o catador não tem água para lavar a mão, então ele vai ter para lavar o material. Então, assim, tudo isso dá trabalho. Por dar trabalho, a política urbana, né, atravessada aí pela questão socioambiental, ela não está efetivamente preocupada com esse trabalhador invisível, informal, que aos olhos dos outros incomoda, tem mau cheiro. Então, nesse momento atual de pandemia, todo o resíduo tem sido enterrado nos aterros sanitários. Todo. Meu Deus. E houve um aumento de mais ou menos 25% do volume de material potencialmente reciclável, considerando toda essa intensificação do trabalho de delivery. Com Hoje certeza. Você não come no restaurante, você come em casa. Sim. Vem o papelão, vem o plástico, vem o isopor. Então, assim, há uma importância dessa discussão, né, da política urbana, reconhecer a questão socioambiental como mais uma das etapas a serem pensadas, né, como importante nessa política mercadológica da cidade verde, da cidade sustentável, da cidade que não incomoda, dos enclaves fortificados, onde eu, no meu condomínio, tenho tudo e não quero nem saber aonde o lixo vai parar. É isso que a gente faz, é exatamente isso. Olha, eu tô impressionado aqui com os dados que você está trazendo, Valéria. Assim, olha, eu não sei nem por onde começar a próxima pergunta, de tanta coisa que você falou. Muita coisa. E aí, assim, eu queria saber, Valéria, quando a gente então fala desse grupo, né, falar da questão da invisibilidade e desse grupo na cidade, quem são as pessoas desse grupo? Quais são as características desse grupo específico, Valéria? Então, houve um determinado momento que a gente identificava somente, né, os homens desempregados que iam buscar e boa parte das mulheres com família monoparental, porque elas precisavam sustentar a sua prole e nessa direção se caminhava. O que a gente tem observado que por conta de tudo que a gente está vivendo e intensificado agora pela pandemia, temos muitas mulheres jovens e muitos rapazes. Grande parte negra, população preta, né, por conta de tudo que eu não preciso falar para vocês, né, exatamente por conta da falta de qualificação dessa população, pela falta de acesso à educação formal, e isso tudo gera um empurrão para esses determinados territórios, que eu tenho trabalhado com o conceito de zonas de sacrifício, que atravessa, então, a lógica do racismo ambiental. Porque se você observar em Jardim Gramacho, pena que a gente não tem como botar uma imagem, né? Mas vocês podem buscar aí na internet imagens de Jardim Gramacho. Né? É um subbairro esquecido pelo poder público, esquecido mesmo, literalmente, em determinados lugares não tem água, não tem luz, tudo gato, né? E uma mistura de suinocultura
com material potencialmente reciclável, com habitação. Sim. Então, e as jovens, em Jardim Gramacho, isso é muito, muito claro para nós, as meninas na sua primeira, segunda menstruação já engravidaram. Então, elas têm filhos muito jovens e elas precisam sustentar. Então, boa parte dos sujeitos desse processo são as meninas jovens, mães solteiras, falaria essa palavra mãe solteira, mas que tem uma relação aqui e ali, enfim, Sim. e que a vida Sim. leve, que engravidam e que tem suas crianças que precisam sustentar, e os jovens meninos também, sem qualificação, acaba que dá um dinheiro imediato, perverso, mas imediato. Sim, sim. Né? Porque juntou ali, dependendo da compleição física, os jovens, então, eles fazem mole, 100 quilos, 200 quilos. Sim, botam verdade. nos seus bags e vão comercializar. E é dinheiro na hora. Sim, sim, É dinheiro verdade. na hora. E isso implica numa série de outras perversidades e expressões da questão social. Isso remete a uma série de outros problemas gravíssimos e que a gente não consegue dar conta. Ô, Valéria, essa questão dos jovens, né, você percebe isso mais ou menos há quanto tempo? Isso foi a partir da pandemia? Mais ou menos a partir de quando você começou a ver a entrada desse grupo específico nesse ramo dos catadores? Olha, eu te digo que pós-encerramento de Gramacho, isso se intensificou. Por que se intensificou? Porque dentro de Gramacho, a gente não permitia menores de 18 anos. Então eles ficavam no entorno, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. É trabalho penoso, perigoso, com todos os problemas, né, que um trabalho insalubre apresenta. Então, era proibida a entrada de adolescentes. Nós sabíamos que eles estavam garimpando nos ferros velhos, enfim. Aí, quando o aterro encerrou, o lixão encerrou, várias cooperativas foram fundadas, sem outras possibilidades em Jardim Gramacho, porque uma coisa é importante falar, girava-se economicamente em Jardim Gramacho, à época, 2012, 2010, 2011, R$1 milhão por mês. E aí, quando o aterro encerrou, não interessava mais que efetivamente o negócio continuasse por lá. Então, o que você tem lá é muita clandestinidade, em especial em Jardim Gramacho. Muita clandestinidade, muito aterro, muito lixão clandestino. Quando eu vejo na mídia falando a Baía de Guanabara está contaminado, lençol freático, que é do lixão, não é. Não é. São desses inúmeros lixões clandestinos que continuam no território. Sim, sim, verdade. Verdade. Entende? Que são tão invisíveis que aí é mais fácil culpabilizar aonde o lugar que oficialmente enterrava o resíduo. O oficial. Mas os lixões clandestinos estão super vivos em Jardim Gramacho. Valéria, uma coisa me chamou a atenção, você estava falando aqui da questão de zona de sacrifício. Explica um pouquinho desse conceito. O que seria isso, zona de sacrifício? Sim. Eu tenho trabalhado com essa lógica, né, usando o Henry. Primeiro, assim, eu tenho começado a olhar um pouco para a discussão do racismo ambiental, considerando que ele é um desdobramento do racismo estruturante e que, você sempre me perguntava, Valéria, a sua pesquisa tem foco na questão étnico-racial? Eu falei, não tem. Eu não estou trabalhando com essa lógica, estou trabalhando, embora respeite, considero, é super importante, mas a olhos nus eu já estou vendo que 80%, se não é de população preta, é de nordestino, de imigrante, e agora Jardim Gramacho ainda tem os refugiados congoleses. A gente acabou de escrever um artigo, eu e a professora Ariane, sobre congoleses, refugiados. Eles estão em Gramacho, alguns são atendidos no CRAS de Jardim Gramacho, que é a territorialidade, que é o contexto ali do território, né? E eles estão lá, a gente fez, eles me pediram, já há uns 2 anos atrás, eu fiz um trabalho no Dia da Mulher Negra Caribenha, e chamamos os refugiados, as refugiadas, as mulheres,
congolesas para ensinar turbante, tererê, enfim. Tem uma comunidade bem grande lá em Jardim Gramacho de congoleses. E isso tudo, né, a gente verifica que por que essa lógica se dá. Né? A questão do racismo ambiental, ela também é uma discussão recente, né? Ela não tem 40 anos, 50 anos, 100 anos. Ela vem de um estudo estadunidense que traz uma lógica que se percebia que sempre quando se fazia uma destinação inadequada de inseticidas, de produtos perigosos, eram sempre em territórios, né, em bairros negros dos Estados Unidos. Sem dúvida. E isso chamou a atenção de um pastor, que eu não vou lembrar agora o nome dele, né, eu tenho aqui nos meus registros, mas, enfim, estudiosos da área começaram a verificar que essa incidência era constante e permeada por uma indicação de depositar inadequadamente para exatamente descarregar aquilo que não serve e aquilo que é contaminante em determinados territórios. E aí começou-se a desenvolver toda uma lógica do racismo ambiental a partir dessa referência. Para nós, no Brasil, lógico, sempre chega depois, no delay, é algo que a gente vem estudando há muito pouco tempo, em termos de academia, né? Até porque a questão ambiental, como eu falei para vocês, ficava sempre muito voltada para as engenharias, para a biologia, para a geografia, mas não para as áreas das ciências sociais aplicadas. Mas agora a gente vem se aproximando dessa discussão, né? E dentro dessa lógica, né, existe, então, um conceito que vem sendo desenvolvido pelo professor Henry, que é exatamente de zonas de sacrifício ou paraísos de poluição, que casa exatamente, se a gente observar, Jardim Gramacho, Morro do Céu é Niterói, tá? Itaoca, lá que é São Gonçalo, a Estrutural em Brasília, e tantos outros lugares, Marambaia, como era o lixão de Nova Iguaçu, Babi, que é o lixão de Belford Roxo, a gente vai observar exatamente isso. São territórios permeados por habitações precárias, ausência de saneamento, população preta, desempregada, enfim, com inúmeros processos que efetivamente só geram a destinação inadequada, gera uma série de problemas para aquela população e as autoridades fazem vista grossa. Até porque eu posso manter, se a gente fizer um estudo dos lixões instalados no Brasil, da década de 70 para cá, a gente vai observar que sempre foram em áreas empobrecidas. Mais uma vez, permeia aí a zona de sacrifício, né, e o traço do racismo ambiental. Eu tive numa cidade do sul de Minas, só para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás o prefeito me procurou, eu estava na Ampox, eu saí da Ampox de Caxambu, fui até Cambuquira, e o lixão de Cambuquira está em cima de um aquífero. É uma cidade de distância, é a segunda melhor água do mundo. Tem até tese sobre isso, a água de Cambuquira. E o lixão está lá, em cima de um aquífero, que não é remediado, não foi feito nada nesses 4 anos, provavelmente vai ficar muito mais tempo e ninguém dá conta, até porque a 14026, que é o marco regulatório, mudou a data de extinção dos lixões. Dependendo da densidade populacional, tamanho da cidade, ela poderá esticar até 2024. Quando chegar em 2024, vai esticar até mais alguma coisa. E assim a vida segue. Sim. E como a gente não se... E como a gente não se apropria do assunto, né, nós, sociedade, a gente também não pressiona, né? Então, esse conhecimento, acho que por isso a importância de você estar falando dessas coisas, porque a gente vai ter mais gente para começar a pressionar. Só para quem não, assim, não acompanhou, não acompanha, o lixão, ele foi desativado, né? Ele foi desativado quando, Valéria? Quando é que ele foi desativado?
Ele foi o primeiro lixão do Brasil a atender o artigo 54 da Lei 12.305. Ele foi desativado exatamente em 3 de junho de 2012. Mas eu te digo que até o Paulo tá aí, trabalhava comigo lá no lixão. Eu estou vendo, o Paulo entrou aí no Instagram. Mas veja bem, tem muita gente boa aí. Veja bem, ele terminou, a gente considera que foi importante, só que tem mais um dado da sua extinção para além da questão socioambiental, que foi o início da Rio+20. Sim. A Rio+20 ia iniciar no dia 4. Então, o lixão foi extinto no dia 3, para garantir isso, dito pelo prefeito à época, que ele não ia abrir um evento daquela natureza, uma conferência mundial, com o maior lixão da América Latina aberto. Então, várias ações ocorreram para que ele realmente fosse encerrado e tudo mais, mas ele foi muito mais pelo dado político do que pela questão socioambiental. Claro. E como é algo que as pessoas não sabem, que beleza, acabou o lixão. Aí depois passou a ser o maior da América Latina, o da Estrutural em Brasília, que foi encerrado o ano passado. Eu estive lá o ano passado, ele foi encerrado no final de 2018, eu estive lá em 2019 no novo aterro. Mas tem algumas ações com os catadores? Tem, mas muita coisa ainda precisa acontecer para realmente a gente dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é efetiva. Porque dentre os seus 55 artigos, muito poucos são efetivados, são cumpridos como deveria, né? Sim. Valéria, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, essa coisa toda do coronavírus, ele tem impactado a vida dos trabalhadores, né? Então, assim, as pessoas têm perdido rendimentos, as pessoas têm perdido emprego, se impacta na relação com a própria cidade, e eu fico pensando aqui especificamente nessa categoria, né? Você estava falando do papelão, do tempo que o vírus fica no papelão, você já até tinha falado um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante a gente retomar. Quais são os impactos, então, da questão do coronavírus para os catadores? Então, Henrique, contabiliza-se no Brasil cerca de 1 milhão de catadores. E a gente está arriscando dizer que vai aumentar, porque com o desemprego do jeito que está, uma alternativa é a catação. Nós contabilizamos cerca de 1.300 cooperativas em todo o Brasil. Isso dado pela ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana, pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, enfim. O SEMPRE fez uma pesquisa e aponta que grande parte das cooperativas foram impactadas. Eu fiz uma conta que eu arrisco a dizer que 90% das cooperativas foram impactadas no Brasil como um todo, considerando que a coleta seletiva foi suspensa, onde existia. Grande parte dos resíduos foram destinados para os aterros sanitários ou lixões, e que a catação na rua ficou altamente comprometida por conta de tudo que eu já apontei à frente. Aqui no Rio de Janeiro, eu fiz um recorte. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 229 cooperativas. Aqui na região metropolitana, essa área toda, nós temos cerca de 130, 131 cooperativas. Dessas, 90 ficaram paradas. O que significa dizer que os catadores ficaram sem o seu provento inicial, sua produção cooperativista. Por outro lado, lembrando do auxílio emergencial, boa parte dos catadores não foram contemplados. Por quê? Precisa ter acesso à internet. Sim. Precisa ter CPF positivado. Precisa. Então, tanto que precisa, que vai cair naquilo que o Zé de Souza Martins fala, da inclusão precária, perversa, marginal. Né? Então, assim, o que as cooperativas e associações fizeram? Quem tinha uma boa base de dados da internet começou a chamar os catadores lá para fazer o cadastro. Mas muitas das vezes a documentação está ferrada.
Sim, Então, sim, por isso que eu falei que foi bem intensificado a campanha, a solidariedade ativa, ela foi intensificada exatamente por isso. Porque, ora, o comprometimento a nível de recebimento do material, ora, a impossibilidade de receber o auxílio emergencial. Então, essas pessoas ficaram duplamente impactadas. Né? Em Jardim Gramacho, muitos óbitos, mas a subnotificação também não ajudou, né? Nós temos muita subnotificação. Então, entrou sim, no Duque, entrou no sim, Saracuruna, entrou sei lá onde, morreu e ninguém sabe. Né? sim, A ABS, a Associação Brasileira, fez, né, um estudo de engenharia sanitária, fez um estudo também bem interessante sobre catadores e garis. Vamos cair na mesma coisa da subnotificação. Houve muitos sim, óbitos, mas subnotificados. Então, a gente não sabe se foi de Covid. Só sabemos porque a gente se aproxima do campo de pesquisa, né? Um dado, vai buscar o dado empírico e aí a gente consegue identificar. Mas quantificar no território nacional fica mais difícil. Então, houve um impacto sim. muito grande. Agora as cooperativas estão retomando algumas. Eu tenho uma pesquisa que me apoia pela FAPERJ também, de logística reversa, do jovem cientista, e eu tenho uma aluna agora fazendo iniciação científica, então a gente está fazendo contatos com as cooperativas, uma tentativa de fazer uma visita com todos os cuidados, Claro, né? Mas eles estão necessário. retomando, porque eles precisam sobreviver. Porque Claro, até a solidariedade ativa, ela também está se esvaindo. Isso é uma coisa que a gente sim, tem que falar. Porque nós já sim. estamos 9 meses, quase. 8 Verdade, meses de campanha. As pessoas sim, começam a desistir. Então, claro. assim, é bastante complexo. Então, tem apoio, tem cesta básica, tem isso, tem aquilo. Mas o trabalho em si, né, o produto, né, que advém da atividade laboral, está comprometido. O polo de reciclagem estava fechado até pelo menos sexta-feira passada. Uhum. Eu não sei se abriu de segunda-feira para cá, mas estava fechado. Valéria, a gente, assim, a conversa para mim tá tão fantástica e você está trazendo tantas coisas que eu não vi o horário passar. A gente Já está já quase vai na hora. quase na hora, já vai bater 9h30. Então, assim, eu vou já emendar aqui uma pergunta e já encaminhar para a gente encerrar. A gente vai ter que fazer, depois, marcar uma parte 2 dessa Vamos conversa. desdobrar. Né? Vamos A fazer gente vai, outra. a gente Vai vai ficar ter que. gravada essa? Eu queria a gravação para botar lá no departamento. Isso, então, a gente vai deixar gravado no IGTV, daí fica lá na Isso. Fábrica Suburbana, lá no Instagram da Fábrica Fica Suburbana, e aí eu mando para você também, e fica gravado Por também para o pessoal que favor, porque aí a gente quiser. bota lá no Instagram do departamento, que acho que é um papo que é interessante, né? Que instiga, que amplia o debate na questão socioambiental e é muito importante para a gente. E é um debate muito necessário. Eu queria, então, assim, abrir para você, Valéria, fazer as suas considerações finais, te agradecendo muito pela sua presença, muito mesmo, sua presença aqui foi muito importante, assim, foi um dos programas que eu gosto de fazer todos, mas esse foi muito especial. E eu queria, assim, que você deixasse suas considerações finais e a gente sempre pede para o convidado deixar uma indicação de um livro e de um filme, ou de um livro de um filme, então Sim? você fica à vontade aí para fazer suas considerações finais e já te Bom, agradecendo mais uma vez. eu que agradeço, eu fiquei feliz, eu vi aí várias gente, Inês, vários amigos passando, Inês, Paulo Raízes, que é o Paulo, é um engenheiro que trabalhou comigo lá em Jardim Gramacho, vi aluno, enfim, fico muito feliz da possibilidade da gente estar falando um pouco a respeito do que a gente pesquisa, né, dessa população, desses sujeitos que são tão invisibilizados e que precisam realmente que a gente comece a olhar, porque cada vez mais a gente precisa aumentar esse movimento, né, de cobrar das autoridades, cobrar da gestão pública ações efetivas na área de resíduos, que é tão importante, que impacta tanto a cidade. A gente só percebe que impacta quando chove. Choveu, pronto. Ah, choveu, foi o lixo. Né? Mas a gente tem que pensar em outras questões. Com relação à indicação,
eu tenho duas indicações. Uma do meu livro, que é produto da minha tese, né, voltado para uma discussão muito mais da construção identitária dos catadores, mas apresenta um pouco como essa organização se deu, que eu começo anterior à legislação e o livro só sai depois da legislação. Então chama Profissão Catador. Constituição Catador. É da Letra Capital, ele tem e-book, ele tem no site lá da Letra Capital. Né? E com relação à indicação de filme, eu indico Lixo Extraordinário, que Vic é um Muniz. filme que, na verdade, é um documentário do Vic Muniz, que foi indicado ao Oscar. Né? Ele, além de ser um documentário, ele alavancou inúmeras possibilidades para algumas lideranças de Jardim Gramacho, e dentre elas o Sebastião Santos. Né? Que não foi só ir ao Oscar, não foi só ganhar prêmios, mas também ele é um lutador da causa, né? Ele vem discutindo, trazendo inúmeras possibilidades para os catadores, dentre essa, o trabalho de Sambódromo. Né? Eu apoio enquanto academia, enquanto pesquisadora, mas ele é o grande captador de recurso, de abrir portas. Eu vou lá para dar o alicerce teórico legal nessa questão. Então, além do meu livro, também tem o livro do Tião, que é Do Lixo ao Oscar, que vale a pena, de Sebastião Santos. Do Lixo ao Oscar. Eu estou muito citada por lá, então eu não gosto de falar muito, porque fico puxando muita brasa para minha sardinha. Mas, enfim, vale a pena. Então fica a dica aí, Catador Profissão, e do lixo ao Oscar, que é do Sebastião Santos. Né? É do Lixo ao Oscar mesmo. O filme é do Lixo Extraordinário do Vic Muniz. Depois eu posso deixar, mandar para o Henrique direitinho, ou do Tião a editora é aquela de Portugal, que a Maria João era editora. Leia. A dele é da Leia e o meu é da Letra Capital. Então, assim, sabe, são referências interessantes para quem tem interesse em conhecer um pouco esse mundo apaixonante, mas ao mesmo tempo triste, mais desafiante, dos resíduos sólidos e dos catadores. Porque eu me dedico, para além da discussão do resíduo, pensar nas possibilidades dos catadores se visibilizarem. Né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse pedacinho da noite que a gente nem sentiu passar. Muitíssimo obrigada e estamos aí à disposição. Valéria, então, assim, mais uma vez te agradecer. Sua presença aqui foi muito importante, né? Vai ficar gravado no IGTV. Para quem não teve tempo de assistir, quiser assistir depois, na Fábrica Suburbana, é só entrar lá e vai ficar gravada toda a conversa. A gente debateu muita coisa interessante. A Valéria deu uma aula aqui e debater esse tema é fundamental para a cidade que a gente vive, para as cidades em que vivemos. Eu vi aqui o Rayane, que é um amigo que mora no sul do Espírito Santo, então falou aqui também dos catadores, tem cooperativa lá. Então esse debate está presente nas grandes, nas médias e nas pequenas cidades, não tem como a gente fugir disso, né? Exatamente, onde tem gente, tem produção de resíduos. Tem produção de resíduo. E o Departamento de Serviço Social da PUC, vira e mexe, faz debate sobre a questão socioambiental. Isso é uma linha de pesquisa importante que a PUC tem, né? Então, vamos acompanhar também a página lá do departamento, porque essas informações também circulam por lá, tá? Então, exatamente. Até deixa eu deixar uma mensagem aqui. Na semana que vem, vamos ter um seminário socioambiental do meu grupo de pesquisa, o GRIPS, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Comunitários. Vai ser um debate latino-americano, com um professor mexicano e uma professora do Mato Grosso do Sul, que vem discutindo também a questão de catadores e resíduos. Vai ser às 3 horas da tarde, às 15 horas, e eu boto também lá, tem o Instagram do GRIPS, siga lá no GRIPS, no nosso grupo, no Instagram, que vocês vão ver a programação. Então, na próxima semana, terça-feira, seminário socioambiental com essa discussão também tão cara e tão importante aí. Não só para o Brasil, mas para o mundo. E aproveitando, assim, a pandemia, ela tem muitos traços negativos, mas também tem entre os efeitos que são bons, né? Como a gente consegue ver pelo celular,
pelo computador, então entra lá no site do GRIPS, que a gente consegue ver tudo, né? Então, seminário internacional, pessoal que está discutindo o tema, independente de ser do serviço social ou não, acho que vai agregar bastante, né? O pessoal é muito competente, Com muito bom. certeza. Então é isso. Muito Valéria, obrigada. suburbanos e suburbanas, então a gente está finalizando aqui os estudos urbanos. A gente retorna daqui a 2 quintas com a Patrícia Nicola, falando de habitação popular na Zona Oeste, um outro tema muito legal, beleza? Então, Certeza. é isso aí. Valéria, Não pessoal, percam. não Um percam. abraço. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Forte abraço. Saúde aí, se cuidem. A pandemia não acabou. Usa Quem máscara. puder, fique em casa. É isso aí. Beijão. Tchau. Beijão. Valeu. Obrigada. Tchau.